Bem-vindo, bem-vinda ao Vibrações Relaxamento. Hoje irei contar a história A Protegida de Maria, mais um conto dos irmãos Grimm. Então, feche os olhos e apenas preste atenção na minha história e na minha voz. Na orla de uma extensa floresta, morava um lenhador e sua esposa. Eles tinham apenas uma filha, que era uma menina de 3 anos. Mas eles eram tão pobres que não tinham mais o pão de cada dia e já não sabiam o que haviam de dar-lhe para comer. Certa manhã, o lenhador foi com grande preocupação até a floresta para cuidar de seu trabalho. E, quando estava cortando lenha, lá apareceu de repente uma mulher alta e bela que trazia na cabeça uma coroa de estrelas cintilantes e lhes disse: "Sou a Virgem Maria, mãe do menino Jesus, e tu és pobre e necessitado. Traga-me tua filha, vou levá-la comigo, ser sua mãe e cuidar dela." O lenhador obedeceu, foi buscar a filha e entregou-a à Virgem Maria, que a levou consigo para o céu. Lá a menina passava muito bem, comia pão doce e bebia leite açucarado. E seus vestidos eram de ouro, e os anjinhos brincavam com ela. Quando completou 14 anos, a Virgem Maria a chamou e disse: "Querida menina, partirei em uma longa viagem. Tome sob tua guarda as chaves das 13 portas do reino celestial. Tu poderás abrir 12 delas e contemplar os esplendores que há lá dentro. Mas a 13ª, cuja chave é esta pequena aqui, está proibida para ti. Cuidado para não abri-la, pois seria a tua infelicidade." A menina prometeu ser obediente e, quando a Virgem Maria havia partido, começou a olhar os cômodos do reino celestial. A cada dia abria um deles, até que todos os 12 haviam sido vistos. Em cada um dos cômodos estava sentado um apóstolo, cercado de grande esplendor, e toda aquela suntuosidade e magnificência dava grande alegria a ela, e os anjinhos que sempre a acompanhavam alegravam-se também. Até que então faltava apenas a porta proibida, e ela sentiu um grande desejo de saber o que estava escondido atrás dela. Por isso disse aos anjinhos: "Não abrirei a porta por inteiro e também não entrarei, mas vou entreabri-la para olharmos um pouquinho pela fresta." "Oh não", disseram os anjinhos, "seria um pecado. A Virgem Maria proibiu fazer isso. Além do mais, isso poderia facilmente trazer-te a desgraça." Então ela se calou, mas o desejo não silenciou em seu coração, mas ao contrário, continuou roendo, corroendo com força, não lhe permitindo ficar em paz. E certa vez, quando os anjinhos haviam todos saído, pensou: "Agora estou totalmente sozinha e poderia olhar lá dentro. Afinal, ninguém ficará sabendo o que fiz." Procurou a chave e, tão logo, a apanhou. Enfiou-a na fechadura e, uma vez ela estando lá, sem pensar 2 vezes, girou-a. A porta abriu e, de um salto, ela viu a Trindade sentada em meio ao fogo e à luz.
Ficou parada um momento, observando tudo com assombro. Depois, tocou de leve com um dedo aquela luz, e o dedo ficou totalmente dourado. No mesmo instante fui tomada de um intenso pavor. Bateu a porta com força e correu dali, mas o pavor não diminuía. Ela podia fazer o que fosse, mas o coração continuava batendo acelerado e não havia como acalmá-lo. Assim também, o ouro continuou no dedo, não saía de jeito algum. Não importava o quanto lavasse e esfregasse. Não passou muito tempo que a Virgem Maria retornou de sua viagem. Ela chamou a menina e solicitou as chaves de volta. Quando ela apresentou o molho, a Virgem olhou em seus olhos e perguntou: "E não abriste mesmo a 13ª porta?" "Não", respondeu. Então ela pousou a mão sobre o coração da menina e sentiu como ele estava batendo sobressaltado, de modo que percebeu que sua ordem tinha sido desobedecida e a porta fora aberta. Então perguntou mais uma vez: "Realmente não abriste?" "Não", respondeu a menina pela segunda vez. Aí a Virgem avistou o dedo que ficara dourado pelo toque do fogo celestial e teve certeza de que ela pecara. E perguntou pela 3ª vez: "Não a abriste?" "Não", respondeu a menina pela 3ª vez. Então a Virgem Maria disse: "Tu não me obedeceste e, além disso, ainda mentiste. Portanto, não és mais digna de permanecer no céu." Nesse momento, a menina caiu em um profundo sono e, quando despertou, jazia lá embaixo, sobre a terra, em meio a um lugar agreste. Quis gritar, mas não conseguiu emitir qualquer som. Levantou-se de um salto e quis fugir, mas para onde quer que se dirigisse, sempre era detida por sebes espinhosas que não conseguia atravessar. Nesse ermo em que se estava encerrada, havia uma velha árvore oca que agora teria de ser sua morada. Era lá, para dentro, que rastejava quando caía a noite, e era lá que dormia. E quando vinham chuvas e tempestades, era lá que buscava abrigo. Levava uma vida lastimável, e quando recordava como tudo havia sido tão bom no céu e como os anjinhos costumavam brincar com ela, chorava amargamente. Raízes e frutas silvestres eram seus únicos alimentos, e ela os procurava ao redor até onde podia ir. No outono, juntava as nozes e folhas que haviam caído no chão e levava-as para o oco da árvore. Comia as nozes no inverno e, quando chegavam a neve e o gelo, arrastava-se como um animalzinho para debaixo das folhas para não sentir frio. Não demorou muito e suas vestimentas começaram a se rasgar, e um pedaço após o outro foi caindo do corpo. Tão logo o sol voltava a brilhar, trazendo calor, ela saía e sentava-se diante da árvore, e seus longos cabelos encobriam-na de todos os lados como um manto. Assim foi passando ano após ano, e ela ia experimentando a miséria e o sofrimento do mundo. Uma vez, quando as árvores tinham acabado de cobrir-se, outra vez de verde, o rei que lá reinava estava caçando na floresta, perseguia uma corça.
e como esta havia se refugiado nos arbustos que rodeavam as clareiras da floresta, ele desceu do cavalo e com sua espada foi arrancando o mato e abrindo caminho para poder passar. Quando finalmente chegou do outro lado, avistou sobre a árvore uma donzela de maravilhosa beleza que lá estava sentada, totalmente coberta até os dedos dos pés pelos seus cabelos dourados. Ficou parado, admirando-a com assombro, até que finalmente dirigiu-se-lhe a palavra e disse: Quem és tu? Por que estás aqui no ermo? Mas ela não respondeu, pois sua boca estava selada. O rei falou novamente: Queres vir comigo até meu castelo? Ela apenas assentiu levemente com a cabeça. Então o rei a tomou nos braços, carregou-a até seu corcel e cavalgou com ela para casa. E quando chegou ao castelo real, ordenou que a vestissem com belos trajes e tudo lhe foi dado em abundância. Embora não pudesse falar, ela era afável e bela, e assim ele começou a amá-la do fundo de seu coração, e não demorou muito, casou-se com ela. Quando se havia passado cerca de 1 ano, a rainha deu à luz a um filho. Nessa mesma noite, quando estava deitada sozinha em seu leito, apareceu-lhe a Virgem Maria, que disse: Se quiseres dizer a verdade e confessar que abriste a porta proibida, destravarei tua boca e devolverei tua fala. Mas, se insistires no pecado e teimares em navegar, levarei comigo teu filho recém-nascido. Nesse momento, foi dado à rainha responder, porém, ela manteve obstinada e disse: Não abri a porta proibida. E a Virgem Maria tomou-lhe o filho recém-nascido dos braços e desapareceu com ele. Na manhã seguinte, quando não foi possível encontrar a criança, começou a correr um murmúrio no meio do povo de que a rainha comia carne humana e teria matado seu próprio filho. Ela ouviu tudo isso e não podia dizer nada em contrário. Mas o rei recusou-se a acreditar naquilo porque a amava muito. Depois de 1 ano, nasceu mais um filho da rainha. Naquela noite, voltou a aparecer a Virgem Maria junto dela, dizendo: Se quiseres confessar que abriste a porta proibida, devolverei teu filho e soltarei tua língua. Mas, se insistires no pecado e negares, levarei também este recém-nascido comigo. Então a rainha disse novamente: Não abri a porta proibida. E a Virgem tomou-lhe a criança dos braços e levou-a consigo para o céu. De manhã, quando mais uma vez uma criança havia desaparecido, o povo afirmou em voz bem alta que a rainha havia devorado, e os seus conselheiros do rei exigiram que ela fosse levada a julgamento. Mas o rei a amava tanto que não quis acreditar em nada e ordenou aos conselheiros que, se não estivessem dispostos a sofrer castigos corporais ou mesmo a pena de morte, que deixassem de insistir no assunto. No ano seguinte, a rainha deu à luz a uma linda filhinha, e pela 3ª vez apareceu à noite a Virgem Maria e disse: Acompanha-me. Tomou-a pela mão e conduziu-a até o céu, mostrando-lhe então os 2 meninos mais velhos que riam e brincavam com o globo terrestre. A rainha alegrou-se com aquilo e a Virgem Maria disse: Teu coração ainda não se abrandou?
Se confessares que abriste a porta proibida, devolverei teus 2 filhinhos. Mas a rainha respondeu pela 3ª vez: Não, não abri a porta proibida. Então, a Virgem Maria a fez descer novamente à terra, tomando-lhe também a 3ª criança. Na manhã seguinte, quando a notícia correu, todo o povo gritava: a rainha come gente, ela tem de ser condenada. E o rei não conseguiu mais conter seus conselheiros. Ela foi submetida a um julgamento e, como não podia responder e se defender, foi condenada a morrer na fogueira. Quando haviam juntado a lenha e ela estava amarrada a um pilar e o fogo começava a arder à sua volta, então derreteu-se o duro gelo do orgulho. Seu coração encheu-se de arrependimento e ela pensou: ah, se antes de morrer eu ao menos pudesse confessar que abri a porta. Nesse momento voltou-lhe a voz e ela gritou com força: Sim, Maria, eu a abri. No mesmo instante, uma chuva começou a cair do céu, apagando as chamas do fogo, e sobre sua cabeça irradiou uma luz. E a Virgem Maria desceu, tendo os 2 meninos, um de cada lado, e carregando a menina recém-nascida no colo. Ela falou-lhe com bondade: quem confessa e se arrepende de seu pecado, sempre é perdoado. E entregou-lhe as 3 crianças, soltou-lhe a língua e deu-lhe de presente a felicidade para a vida inteira. Esse é o fim da história. Desejo a você uma noite de sono profunda e tranquila.